profeta Jeremias, irmãos, capítulo 18. Eu gostaria de ler do versículo 1 ao 6. Profeta Jeremias, capítulo 18, versículos 1 ao 6. Talvez também seja um texto bastante conhecido, né, da maioria dos irmãos. É um texto muito interessante exatamente sobre o tratado de Deus junto ao seu povo, sobre a possibilidade, inclusive, de coerção e correção do povo, da possibilidade de doutrinamento, de ensino, porque a palavra de Deus ela é verdadeiro ensino em todo o tempo, e ela é viva e eficaz e verdadeira. Passam-se tudo, o tempo, os dias que somos, o que temos, passam-se tudo, mas a palavra do Senhor, ela permanecerá para sempre, este é o que diz a própria palavra. E é exatamente através do estudo da palavra de Deus que nós, os seus seres criados, né, aqueles que por adoção receberam Jesus Cristo como Salvador e Senhor, têm forjado a sua fé. Então a fé vem pelo estudo da palavra, pelo ouvir a palavra e por uma relação de intimidade com a palavra de Deus. E hoje, dentro desse processo, né, de ensino de Deus ao povo de Israel, através da vida do profeta Jeremias, e ali nós vamos ver o que Deus falou através daquele homem, para que possa também falar aos nossos corações. Esse é o nosso desejo, para que Deus venha falar aos corações da igreja, ao coração de cada um de nós, o que de verdade lhe agrada, para que nós possamos estar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor e vivendo, né, para o louvor da glória dele. Jeremias 18 diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Que Deus abençoe a poderosa e gloriosa palavra do Senhor lida aos nossos corações, e que o Senhor mesmo venha nos abençoar segundo a sua vontade, segundo o seu querer. E um dos desejos do meu coração é que Deus nos use, né, além daquilo que nós temos forças para ser usado, mas de acordo com a vontade do Senhor. Porque eu quero Deus falando também à minha vida, à minha família, aos irmãos e às irmãs. Nesse aspecto, estamos exatamente diante de um texto que é bastante interessante, pelo fato de trazer ensinos. Porque a palavra de Deus ela é ensino contínuo e permanente na nossa história, na nossa vida. O que nós precisamos exatamente é pedir ao Senhor que nós ouçamos a voz do Espírito Santo às nossas vidas, aos nossos corações, para que tomemos atitudes que agradem a Deus, glorifiquem o seu nome e nos abençoem. Alguns vão dizer da história do profeta Jeremias, né, dos seus 30 e poucos anos de ministério, foi inclusive apelidado de o profeta chorão, né, porque na verdade ao longo do seu tempo, as palavras que ele trazia eram contundentes, contra as irregularidades promovidas pelo povo, e o povo não buscava exatamente se arrepender e obedecer a palavra. E o profeta então começa até a se lastimar e a questionar a sua própria realidade de ministério, né, do seu chamado como um todo. E isso fazia com que os conflitos também fossem inúmeros na cabeça de Jeremias. Mas o interessante, por mais que os historiadores vão dizer que não houve conversão ao longo do ministério do profeta Jeremias, o que nós podemos ver é que suas palavras ecoam até os dias de hoje, porque a palavra de Deus ela é permanente, ela é contínua, e ela se renova em todo o tempo. E por mais que o povo, ao ouvir aquela palavra, não desse à palavra a atenção importante e necessária que a palavra merecia, nós não podemos permitir que na nossa geração nós percamos a oportunidade de estar atentos ao chamado de Deus e à palavra de Deus nas nossas vidas. Uma das coisas que nós buscamos exatamente ver nesse texto como um todo é o mover de Deus através da sua graça.
A graça de Deus. E uma das manifestações mais importantes do Novo Testamento para a igreja neotestamentária é exatamente a prática da graça de Deus à igreja. É exatamente pelo mover da graça de Deus que a igreja do Senhor ela tem prevalecido. É exatamente pelo mover de Deus em favor da sua igreja, do seu povo, manifestando ali o favor imerecido, né? Segundo alguns traduzem, né? Graça como o objeto do favor imerecido, não era merecido por aqueles que são alvo, mas concedido por aquele que dá, no intuito exatamente de dar àquelas pessoas capacidade de serem presenteados e abençoados. Eu vejo a manifestação da graça porque na ação do trabalho do oleiro, o vaso se destrói, se quebra, e ao mesmo tempo, utilizando a própria massa, o oleiro responsável em fazer a criação do vaso, ele restaura e reconstrói. Então daí, quando Jeremias escuta esta palavra, Jeremias agora consegue compreender que a graça de Deus seria liberada a todo aquele que compreendesse plenamente o que Deus desejaria falar. Mas aí há um porém. E esse porém eu queria destacar com os irmãos nessa noite. Hoje, meu irmão e minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que nos ouve, Deus deseja liberar sobre sua vida a sua graça de forma plena. Se você ainda não teve um encontro pessoal e particular com Deus na pessoa de Jesus Cristo, para entender que todo o pecado por nós, ou por cada um de nós praticado, foi cravado na cruz do Calvário pelo sacrifício do nosso Salvador Jesus Cristo, que a morte de Jesus resulta para nós a manifestação do seu poder, dando a nós a capacidade de uma reconciliação com Deus Criador, mesmo que quebrados, né? Mesmo que defeituosos, mesmo que em ações que não agradem e alegrem o coração de Deus. Se eu ainda não tive a capacidade de entender isso, Deus hoje deseja liberar essa graça, para que nós possamos compreender. E muito mais do que simplesmente nós percebermos que essa graça permite que nós entendamos que não merecíamos nos relacionar com Deus, mas Ele, pelo seu amor, nos concede esse privilégio. E aí um dia entendemos que Jesus Cristo nos salvou, mas caímos da graça. Tomamos atitudes que nos distanciaram de um relacionamento de santidade com Deus. E entristecemos Deus e nos entristecemos sobre você. Deus também deseja liberar essa graça, a sua misericórdia, o seu amor. Se nós, por questões diversas, de pessoas, de instituições, estivemos com os nossos corações endurecidos, entristecidos, e aí nos distanciamos e até talvez pensássemos que somos mais merecedores do que o outro pelas atitudes dele e a nós, da graça, Deus também quer liberar a graça sobre você. Então perceba, a graça de Deus é um presente dado à sua criatura, para que ela possa perceber que não há limites ou distâncias que me permaneçam separados do Senhor, que não me permitam conhecer o amor e o poder de Deus para com a minha vida, para com a minha família. Eu vejo a manifestação da graça, mas como disse, há um porém. No segundo versículo dessa palavra, Jeremias 18, verso 2, há a chave para a abertura da liberação da graça de Deus sobre a vida daquele que crê no poder e no amor de Deus. O verso 2 diz: levanta-te e desce à casa do oleiro. E lá eu vou fazer você ouvir as minhas palavras. Só há condição de abrir as portas que impedem a graça chegar até mim quando eu descer. E o descer pode significar muitas coisas, meus irmãos, muitas coisas. O descer pode significar, por exemplo, a minha autodeterminação, o meu poder, a minha posição social. Pode ser ainda a minha capacidade de racionalizar as coisas, achando que talvez eu seja o melhor e o maior. Talvez o meu descer seja simplesmente abandonar a timidez e a vergonha
que me impedem receber o amor de Deus e a sua graça, para me redimir da culpa do meu pecado? Talvez o descer seja abandonar aqui, neste chão, neste lugar, tudo aquilo que me faz alguém que não consigo ver ou ouvir a palavra e o poder de Deus. E nessa noite, ao adentrarmos a este santuário, ao adorarmos ao Deus glorioso e poderoso que já se fazia presente neste santuário, ou neste lugar, antes mesmo de nós chegarmos, nós encontramos um Senhor que é santo, grande, glorioso, poderoso e amoroso, que deseja se relacionar com os seus de forma santa, grandiosa e poderosa, trazendo a todos os seus a capacidade de entenderem que o amor do Senhor é liberado para aquele que desce, crê e desce do seu patamar de inteligência, de intelectualidade, de poder e de autoridade. Deus busca corações simples, corações humildes, que desejam exatamente um recomeço. E foi aí que Jeremias teve o privilégio de poder conhecer o que de verdade Deus queria dizer para ele. Quando Jeremias se colocou a descer os degraus na casa inferior, onde estava a loja do oleiro, e a obra era realizada exatamente numa ferramenta ou numa máquina, né? E essa máquina ela era de forma mecânica, mas dependia da força humana. Era exatamente uma roda, e essa roda tinha 2 pedais, né? E quando ele batia os pedais, a roda então ela girava. E quando ele travava os pedais, a roda então parava. Então a possibilidade daquela máquina funcionar era exatamente o oleiro manter uma sincronia de movimentos, a fim de que esta sincronia permitisse que, além de estar batendo os seus pés, suas mãos fossem suaves para moldar o vaso segundo a ideia que estava na cabeça daquele que produzia o vaso. Daí a gente começa a perceber que Jeremias só conseguia enxergar esses mínimos detalhes pelo fato de estar próximo do local onde o Senhor queria que ele falasse. Então, se nós pensássemos, ou se nós pensarmos sobre a sincronia de um Deus justo, real, vivo, verdadeiro, que pôs em ordem o caos, que traz luz aonde existia escuridão, que trouxe vida onde existia morte, num Deus que tem toda a capacidade de sincronizar tanto a sua palavra, quanto o seu poder, quanto o seu mover, num Deus que tem a autoridade de estar em todo lugar ao mesmo tempo, um Deus que sabe todas as coisas, independente do lugar onde estamos, na língua que falamos, é um Deus que consegue traduzir e entender tudo aquilo que nós pensamos, um Deus que consegue sincronizar tanto o querer quanto o executar, a fim de fazer com que o alvo da sua graça receba o mover e o poder das suas mãos. Essa sincronia maravilhosa e, sobretudo, se nós olharmos a criação de Deus como forma integral e plena, que Ele chamou de coroa, cada um de nós, nos mínimos detalhes que foram forjados em nós, do nosso DNA, que é uma identidade única, da íris dos nossos olhos, identidade única, da digital dos nossos dedos, que também é uma identidade única, em 7 bilhões de seres humanos nessa nossa terra, a capacidade de, num tamanho tão grande, numa proporção tão grande, sincronizar o seu movimento, a fim de realizar uma obra perfeita e muito mais do que isso. Se por um acaso esta obra veio se quebrar por qualquer questão, sejam elas sociais, emocionais, físicas, pessoais, particulares, que tem causado tristeza, desânimo, falta de fé, falta de esperança, esse Deus mostrou para Jeremias que, manifestando a sua graça, Ele não vai desprezar, pelo contrário, Ele vai reformar. Por isso que, quando nós falamos da salvação em Jesus Cristo, nós vimos o apóstolo Paulo dizer: eis que o que era velho já passou, agora tudo se fez novo. Tudo se faz novo, pela graça de Deus. A graça pode transformar a tristeza em alegria, a graça pode transformar o medo em segurança. O que nós precisamos é ouvir a palavra, e foi exatamente o que Deus falou para Jeremias. Você precisa sair do teu lugar, descer na casa do oleiro, porque lá eu vou fazer você ouvir as minhas palavras. E as palavras de Deus, como o próprio apóstolo Paulo diz,
A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Como que essa palavra tem entrado no meu coração e como que eu tenho absorvido esta palavra? Se nessa noite, ao deixar a minha casa ou a sua casa para se reunir neste lugar com os separados de Deus, com a nação santa, a geração eleita, se nós deixamos esse lugar é porque nós estamos sedentos dessa graça. É porque nós queremos ser abastecidos pela graça, pelo renovo e pela manifestação do poder de Deus. E aí, se por um acaso, no meu coração ainda há resquícios de qualquer questão que possam, inclusive, me fazer permanecer na tristeza em que eu me encontro, Deus, através da sua maravilhosa graça, veio dizer nessa noite: olha, desce, lança por solo, e aqui eu vou falar contigo, porque neste lugar eu vou reconstruir o que está destruído, e eu vou restaurar para a glória do nome desse glorioso Senhor, a vida, a alegria, a paz e o mover de Deus, a fim de que ao sairmos daqui, vivamos em novidade de vida. Não como nós entramos, mas sim a partir do momento em que encontramos e ouvimos esta gloriosa palavra. Hoje, Deus veio a esse lugar para perguntar exatamente a seguinte questão: como aquele barro que estava na mão do oleiro e se quebrou, assim são vós nas minhas mãos. Não posso fazer eu como fez o oleiro naquele vaso, na sua vida como um todo? Não posso fazer eu na sua saúde, nas suas finanças, seu relacionamento, pai, filho, filho, pai, esposo, esposa? Não posso eu fazer nas preocupações que te assolam, no sono que te tem sido roubado? Não posso fazer eu nas suas emoções, nos seus sentimentos? Quem pergunta é o próprio Deus, né? Não posso eu fazer? Esse Deus que nós pregamos e anunciamos ser aquele que, do princípio ao fim e de eternidade a eternidade, Ele é o mesmo. Não mudou. Agiu, age e continuará agindo. E é a pergunta que Ele mesmo vai fazer através do profeta Isaías, no seu capítulo 43, verso 13. Agindo eu, quem impedirá? Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso, meu irmão? Então nós vamos orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor, né, por esta oportunidade. Podemos adorar a Deus em espírito e em verdade, de podermos ser alcançados por uma graça remidora, renovadora, restauradora, que fortalece, alegra e abençoa. E com certeza manifestará o poder do Senhor na tua vida, se você abrir o teu coração, deixar o patamar e chegar no nível em que o Senhor deseja falar, para o louvor da glória do nome dele. Deixa para trás, né, toda a insegurança, todo o medo, deixa para trás o que incomoda o coração, o que alfineta, né, o estômago, aquilo que entristece, que é algo que só me faz distanciar da graça. E o Senhor, nesta noite, este grande favor imerecido está sendo distribuído nesta noite para a glória do Senhor. A igreja vai estar orando por você, por cada um de nós aqui. Nós vamos estar orando neste momento. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Se você nessa noite, que tudo ouviu e que tudo viu, sentiu que o coração também foi aquecido por uma presença diferente, renovadora e abençoadora, e você gostaria de dizer: Pai, esta tua graça é o que eu preciso, para que me baste exatamente na continuidade do meu caminho até o dia final. Tantas lutas, tantas dores, tantas questões foram enfrentadas, que resultaram em mim tristezas que eu não tenho condição de colocar aqui como narrativas, mas sim dizer: olha, o meu coração se entristeceu por um tempo, fiquei magoado, estou magoado, me sinto machucado, me sinto ofendido, estou desanimado. Como estou desanimado, como há falta de vontade de continuar até vindo na tua igreja, na tua casa para adorar ao Senhor. E eu gostaria de ser alvo dessa graça, porque eu estou descendo onde o Senhor mandou estar. Eu deixo para trás aquilo que
eu julgo me dar segurança. E agora eu me apresento diante do que de verdade me dá segurança, Senhor, através da tua palavra, que fortalece a minha fé. Se você deseja que nós estejamos orando por você, eu gostaria de poder ter a oportunidade de estar intercedendo pela tua vida, pela tua família, para que o Senhor exatamente faça cumprir aquilo que de verdade Ele tem desenhado e planejado para cada um de nós aqui. E se essa graça é o necessário para que eu possa renovar a minha esperança, a minha fé, a minha alegria, eu quero sim, não só merecer o favor imerecido da salvação, mas experimentar de verdade em todo o tempo, continuamente, a alegria da salvação que o Senhor tem nos dado. Muitos de nós às vezes temos a certeza da salvação, mas às vezes a alegria nos falta, por intransigências ou por questões que às vezes nós mesmos cometemos. E aí nós precisamos clamar a Deus por essa graça. Se você quiser que eu ore, eu gostaria que você se manifestasse levantando uma de suas mãos. Deus abençoe, minha irmã. Deus abençoe meus irmãos aqui. Deus abençoe, irmão. Pode ficar. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe, meu filho. Deus abençoe lá atrás. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe, Deus abençoe. Lá em cima, Deus abençoe. Aqui à minha esquerda, Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Há mais alguém? Eu só quero orar por você. Deus abençoe, meus filhos. Diz à minha direita, Deus abençoe. Nós vamos então orar ao Senhor neste momento. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é bom e porque as tuas misericórdias duram para sempre. Te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor fez, faz e por aquilo que o Senhor ainda há de fazer. Mas sobretudo, Deus, nós te louvamos por quem tu és. Porque fazendo ou não fazendo, o Senhor é Deus. E é o Senhor, ó Deus, que cuida da minha vida, do meu lar, da minha família, dos meus projetos, assim como, ó Deus, é o Senhor que tem cuidado de cada um de nós. E nisso também te louvamos, porque estamos na mão daquele, ó Deus, que tudo pode, que tudo faz, que tudo vê. Em nome de Jesus Cristo, Pai amado, eu quero depositar nas tuas mãos a igreja do Senhor aqui reunida. Os teus filhos e filhas, ó Deus, que suas mãos levantaram em resposta, Senhor, a um apelo. Tu que sondas e conheces cada coração, cada pensamento, cada intenção, sabe, ó Deus, das necessidades de cada um. E é no nome de Jesus que eu entrego nas mãos do Senhor a vida dos teus filhos e filhas nesta hora, para a glória do teu nome. Ser, ó Deus, servido em abençoar o teu povo, Senhor, seus projetos, seus sonhos, pensamentos, sua saúde, sua vida, a fim, ó Deus, de que possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor, tendo por fortaleza o Senhor, ó Deus, que promove a fé através da tua palavra. Abençoa com eles suas famílias, negócios, estudos, e que o Senhor, ó Deus, derrame do poder, da unção e da graça do Senhor sobre os teus filhos e filhas, no nome de Jesus. Rogo ao Senhor, ó Deus, que nos conceda uma semana abençoada na tua presença, nos livrando, ó Deus, do mal, nos guardando, ó Deus, do acidente, do incidente, nos livrando de todo o perigo e nos fazendo a cada dia servos segundo o teu coração, para o louvor da tua glória. Agora nós nos despedimos, ó Deus, na tua presença e te pedimos, nos conduza aos nossos lares, debaixo da tua mão. E agora, que o grande amor de Deus, e a graça salvadora de Jesus o Filho, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo do Senhor, sejam derramadas sobre os teus filhos e filhas que suas mãos levantaram, seus lares, famílias, projetos, sonhos, e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que o Senhor vos abençoe, meus irmãos e minhas irmãs. Tenham todos uma boa semana.